Nesta mesma graça e unção, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom dia a todos, manhã gloriosa, manhã no qual Deus já se faz presente, podemos sentir a presença do Espírito Santo, e nada é incomparável à presença de Deus, não é verdade? Vamos rápido aqui na palavra do Senhor, abriremos a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6, e o versículo 16. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, nosso líder, pastor Galdino Júnior, pastor William Ariede, pastor Marcelo Cerqueira, os demais pastores que aqui estão, obreiros da casa do Senhor. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Leiamos. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. Diga comigo, boca da cova. Você pode fazer melhor, diga boca da cova. E o rei o selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Amém? Podemos assentar. É fato que todos nós passamos por momentos das nossas vidas, momentos bons, momentos tristes, momentos indesejáveis e momentos alegres também. E mediante o texto que ora nós acabamos de ler, o Senhor colocou uma mensagem em meu coração para transmitir com a igreja, que tem por título Milagres Esperados e Milagres Inesperados. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Milagres esperados e milagres inesperados. Mais uma vez. Milagres esperados e milagres inesperados. É tão interessante que nós acreditamos num Deus que tudo faz, num Deus que tudo pode, num Deus que está acima de qualquer outro Deus que queiram dizer que é Deus. Existe um único Deus que rege a nossa vida, o autor da nossa fé, o autor de tudo aquilo que Ele propõe quando alguém se disponibiliza de buscar a presença dEle. Portanto, nós estamos durante a vida sempre à procura de um milagre. Seja qual for a área da nossa vida, procura esta que faz com que nós continuamente acreditamos na palavra do Senhor. E fraseando o texto que nós lemos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Partindo disso, nós entendemos o que é gerado dentro de nós. Nós entendemos que através da fé, e a fé em Deus, em um Deus que tudo pode, um Deus que tudo é capaz, um Deus soberano, esse Deus que você veio aqui adorá-lo, você vai para sua casa e fala com Ele, você entra no ônibus ou no seu automóvel, você fala com Ele. É esse Deus que está disponível, nosso Pai. Para alguns, considera-se o Abba Pai, o Pai querido, o grande Pai, Pai amigo. É esse Deus que nós aqui acreditamos. E portanto, nesse texto que nós lemos, nós temos quatro personagens principais desse texto. O primeiro, o rei Dário.
Interessante que o rei Dário foi rei da Pérsia, no qual ele tinha um território muito amplo, um território grande, venceu os caldeus, os babilônicos e muitos outros que ali lutavam para poder tomar as terras. O rei Dário, um rei que a sua formação era pelo império da antiguidade, as suas características, estratégias de guerra. Por outro lado, nós temos Daniel. Daniel era um jovem assim que saiu cativo, também conhecido como Beltesazar. Foi um jovem príncipe judeu levado como prisioneiro na guerra pelas tropas do Império Babilônico. Esse jovem que posteriormente ele vivenciou um milagre na vida dele. É tão interessante que, por outro lado, tinha os inimigos de Daniel. Podemos ler no livro aqui de Daniel, capítulo 6, versículo 1, que o reinado do rei Dário, ele tinha 120 homens entre autoridades à sua disposição. 120 homens ali que ele, como rei, ordenava. E dentre esses 120 homens, existiam 3 homens. 3 homens que ali se destacavam entre o reinado. E um deles era Daniel. E a idade de Daniel já era 80 anos. Eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite, ou nesta manhã, para dizer a você: não importa o tempo para você viver o milagre. Você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer a ele ou a ela: não importa o tempo para vivenciar o milagre. Não importa a sua idade, meu irmão, não importa se você é novo, você é meia-idade ou você já tem uma idade avançada, o importante é que você vai vivenciar o milagre que Deus tem para a sua vida. O outro personagem, então nós temos o rei Dário, temos o Davi, ou Daniel, e temos também os inimigos de Daniel. E temos um personagem também aqui nesse texto que eram os leões. Leões estes que eram colocados na arena como um motivo de esporte da época, da antiguidade, onde eram colocadas perante aquela arena pessoas que transgrediam a lei, pessoas que eram contra o rei. Ali marcava o dia, a hora, o local daquela arena, reservava para soltar aqueles leões que não eram qualquer leões. Eram leões da Mesopotâmia que viviam entre as florestas, leões estes que eram deixado passar fome previamente quando eram soltos para poder realizar aquele esporte. Ora, imagine a agressividade desses leões, como eles eram e como eles faziam todo aquele esporte tornar-se sangrento, pela fome que eles tinham. E quando nós começamos a entender tudo isso, você identificar os personagens desse texto, nós partimos para a história. A história, ela revela, você pode ler em sua casa, que Daniel, ele entre os homens ali escolhido, era o que se mais destacava. Era um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que tinha uma comunicabilidade com Deus diária, um homem que o seu quarto, as janelas do seu quarto eram abertas para as bandas de Jerusalém. Quem já esteve em Jerusalém, imagine como é aquele cenário. E começava a ter uma comunicação com Deus através de sua oração. Mas a inveja predominou sobre a vida daqueles reis, aqueles autoridades, aqueles governantes, colocando o rei em xeque, colocando o rei em uma situação comprometedora. Tudo isso para poder acabar e cessar com a vida de Daniel, para acabar com a vida de um homem que já estava com sua idade avançada, porém incomodava muitos que ali estavam, porque a Bíblia diz aqui no livro que nós lemos, no texto, que Daniel, ele se destacava. Daniel, ele tinha
uma característica diferenciada. Eu quero chamar a tua atenção nessa manhã. A sua característica com Deus incomoda muita gente. A sua comunicação com Deus diferenciada incomoda muitas pessoas. E ali eles se incomodaram e eles chegaram a um ponto de querer criar uma estratégia para derrubar aquele homem. Reuniram seus inimigos ali e disseram: necessitamos acabar com este Daniel. Precisamos ceifar a vida dele. Mas se nós tirarmos a vida dele com força, com arma, nós sofreremos até morte também, porque o rei vai mandar apurar tudo isso. Qual que é o jeito? Pensa um, pensa outro e diz: vamos fazer vamos fazer uma lei que venha transgredi-lo perante a lei do rei. Ou seja, eles se reuniram, montaram um projeto de lei ali, colocaram para o rei Dário e disse assim: olha, rei, ninguém pode adorar durante esse tal tempo outro Deus, se não foi o rei Dário, se não foi ti, rei, se não for o Senhor, durante esse período, ninguém pode adorar a outro Deus. E ali o rei olhou aquilo, achou interessante, porque infelizmente o ser humano, a parte que mais toca no ser humano é aquela mensagem que eleva o ego do ser humano, não aquela mensagem que fala a verdade. Muitas pessoas gostam de ser bajulado ou bajulada, mas quando alguém, por amizade, por amor à sua vida, levanta o dedo e diz assim: ó, você está agindo errado, você fica com raiva. Mas se vem uma pessoa ver você fazendo algo errado, e de repente fala com você e massageia seu ego, você diz: não, ele é meu amigo, ou ela é minha amiga, porque falou aquilo que eu queria ouvir, não aquilo que eu deveria ouvir. Isso nos dias atuais não é diferente também. Quantas pessoas se perdem pelo mau conselho, porque massageia o seu ego e você acaba tomando uma atitude errônea na sua vida. Mas aqui, nesse momento que o rei, ele foi conquistado pelo seu ego, pelo seu coração, ele toma uma atitude totalmente irracional. Ele sabia até que Daniel, ele tinha um Deus soberano. Só que naquele momento, impulsionado pela emoção, impulsionado pelo seu ego, ele sentencia, ele coloca o seu anel e assina aquele decreto que não poderia ser mudado. Ora, pela lei, se um rei fizesse um decreto e ao mesmo tempo que fizesse esse decreto revogasse, ele perderia o seu trono, perderia o seu reinado, ele teria que cumprir naquele momento. E o projeto, pastor Eduardo, era tão diabólico naquele momento, sabe por quê? Porque fizeram um decreto que deveria ser lançado na cova. Mas por que não mandaria Daniel para a arena? Porque o rei poderia fazer uma outra lei, dizendo que a arena poderia ficar interditada por um período. Mas não, eles foram tão maquiavélicos que diz: vai ter que ir para a cova. Quantas situações as pessoas fazem de maldade para ver a sua destruição? Quantas pessoas passam noites e noites perdendo o sono para ver a sua destruição? Mas interessante que quando nós começamos a entender o texto, começamos a ler tudo isto, também entendemos que Deus, Ele é um Deus de milagres esperado e também de milagres inesperado. Esperado por quê? Porque quando o rei ficou sabendo que naquele momento ele tinha assinado, e chegou ao ouvido dele que Daniel estava adorando a outro Deus, adorando ao Deus que não seria o rei Dário, ele teria que aplicar a sentença daquele decreto, que era jogar na cova dos leões. Todos conhecem a história. Agora, o que mais me deixa interessante aqui no texto e nessa história é que quando ele
naquele momento, ele recebe dos seus governantes a informação que Daniel estava orando. Ele teve que tomar atitude e o seu coração se entristeceu. Ele diz: agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir isto. Chame Daniel aqui na minha presença, pode chamar. E ele, com o coração triste, angustiado, como ele poderia falar para Daniel, a pessoa que ele mais gostava entre o reinado, e dizer a ele o seguinte: Daniel, chegou a hora, Daniel, eu não posso desfazer, Daniel, desse decreto, mas Daniel, eu tenho certeza de uma coisa, que o Deus que você serve te livrará da cova dos leões. Ei, levante a sua mão nessa manhã. Você não entendeu? Eu não sei o que você está passando, eu não sei a sua cova, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Deus que você serve, Ele vai trazer a solução. Ele vai trazer a solução. Cutuca o crente aí e diz aí: a solução está chegando. Interessante que ele já profetizou, o rei profetizou. Ele não diz talvez o teu Deus, ele não diz porventura, não, ele diz: o Deus que tu serve te livrará. A noite chegou. Daniel foi lançado na cova. Rei, o senhor quer que traga os musgos para cá, rei? O senhor quer? Não quero nada. O senhor quer comer alguma coisa? Não quero nada. A Bíblia diz que ele ficou, o rei Dário ficou ali naquela noite, totalmente perturbado, querendo ver o sol nascer o mais rápido possível. Se ele pudesse adiantar o relógio para que o sol viesse e ele fosse até a presença da cova, ele assim faria, mas ele não pode, é um ser humano. O tempo e o controle de tudo está na mão do Criador, do Deus, do céu, da terra, do mar, de tudo. Mas ali, as horas foram se avançando, ele com insônia, o seu semblante caído, as olheiras, não queria comer, passou a noite em jejum. Só que quando começou a amanhecer o dia, aleluia, o dia chegou, pastor William. O choro durou uma noite, mas a alegria chegou pela manhã. Quando o sol começou a surgir, ele já levantou e já começou: eu vou até a presença, vou até essa cova agora. Anderson, eu vou até lá. Aquele rei foi até a presença. Daquele momento, aquela pedra que eles tinham colocado na frente e colocado o selo, que ninguém poderia mexer naquela pedra, senão morreria tanto quanto Daniel. Aí começou aquele momento, quem sabe os inimigos de Daniel diz: eita, quem está com o saquinho de lixo aí e quem está com a pazinha vassoura, vamos se preparar, porque vai ter que fazer alguma coisa lá e tentar pelo menos puxar uma perna de um fêmur, vai ter que puxar alguma coisa, que vai sobrar alguma coisa lá para a gente colocar como troféu nosso. Tem pessoas que querem a sua desgraça para ter como troféu, mas ele não sabe que o milagre inesperado de Deus vai acontecer. O milagre inesperado de Deus. Por que o milagre inesperado? Porque eles tinham feito tudo conforme o planejamento deles. Eles tinham feito da formalidade, dizendo assim: vai para a cova e vai morrer, vai acabar tudo, e nós vamos ficar livres e vamos fazer o que nós queremos fazer. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem eles tinham um plano de corrupção, talvez na época,
Talvez eles tinham algo ali para poder criar um reino paralelo, não sabe o que poderia estar acontecendo, mas uma coisa estava acontecendo: Daniel estava atrapalhando os projetos do inimigo, porque ele tinha uma comunicação com Deus. Ei, levante a sua mão nesta manhã aí, levante a sua mão nesta manhã, você vai receber uma autoridade de Deus, você vai receber uma visão de Deus, uma revelação de Deus, que você vai atrapalhar as estratégias de Satanás, porque o milagre que Deus tem para a sua vida não vai ser glorioso aos inimigos, mas será glorioso para a sua vida. E se você crê, dê um brado de glória e aplauda esse Deus que tudo pode. O rei chegou na porta, está lá. Ei, calabachurias. Daniel! E só escutando o rugido dos leões. Daniel! E os leões. A Bíblia não diz, mas eu posso fazer uma conjectura. Quem sabe ele estava dormindo usando o leão como travesseiro. Não é verdade? E ali ele levanta, alguém está me chamando. Já deu a hora? Tenho que trabalhar? Não, esqueci, eu estou na cova. Eu estou aqui nessa cova, e agora? Alguém está chamando, Daniel! O leão acorda. Se o leão pudesse falar, falava, Daniel, tem alguém chamando você lá fora. Está lá a cova tinha uma escada. Ele escuta o rei chamar. O rei diz, Daniel, coração angustiado, triste, porventura, Daniel, teu Deus aí te livrou? Daniel diz, sim, rei, o Deus que eu sirvo. Você não entendeu. Sim, rei, o Deus que eu sirvo me livrou da boca desses leões, sim, meu Deus. Lá vai Daniel subir na escada, lá vai Daniel subir no primeiro degrau, e Deus falando com ele, eu cuido de ti, Daniel, lá vai Daniel subir no segundo degrau da escada, e Deus diz, eu cuido de ti. Ele sobe o terceiro degrau, eu zelo por ti, Daniel. Ei, eu não sei o que você está vivendo, mas o degrau da sua vida, ouça a voz do Espírito Santo dizer, eu cuido de ti, eu zelo por ti, eu lhe protejo. Cada degrau ele ouvia a voz de Deus. Cada degrau ele ouvia a voz de Deus. Do lado de fora todo mundo ali apasmado, todo mundo ali preocupado, olharam e disseram, ai, vai sobrar para alguém aqui. Não fui eu que tive a ideia, porque é assim, covarde é assim, quer colocar a pessoa na cova, aí depois quer tirar o corpo fora. Ei, toma cuidado, preste atenção, toma cuidado com quem mexe, porque Deus está olhando tudo, Deus está vendo tudo, e Ele concede o milagre àquele que Ele ama. Vem comigo no texto, na história. Agora imagina Daniel saindo do último degrau. E o próprio rei chegou para aqueles que colocaram o selo, porque o texto aqui está dizendo que o rei colocou o selo na pedra, e aqueles outros governantes também colocaram o selo na pedra. E logo, se isso aconteceu, o rei não vai remover a pedra, ele tem servos, ele vai fazer o quê? Ei, vocês aí, remove a pedra aqui, que Daniel está subindo aí. Daniel está chegando. O Deus dele livrou. Vai movendo a pedra aí da boca da cova. Agora imagino eles removendo aquela pedra, ou aqueles tantos removendo a pedra ali, empurrando aquela pedra, pastor Marcelo, porque assim, aqueles que colocam a pedra no nosso caminho, eles mesmos vão ter que tirar, porque você vai passar, você está chegando, você vai ver o sol do dia.
Diga assim, profetiza para você mesmo. Feche seus olhos. Você vai falar o seu nome. E em seguida, você vai dizer, eu cuido de ti. E você vai entender o que Daniel ouviu naquele momento. Diga seu nome aí, diga para você mesmo. Agora diga, eu cuido de ti. Diga. Diga seu nome. Eu não sei como você se chama, mas se fosse para mim, Renato, eu cuido de ti. Renato, eu cuido de ti. Renato, eu cuido de ti. Renato, eu cuido. Diga você mesmo para você. Coloque seu nome na frente dessa frase e você vai entender como o que Deus está falando para você nessa manhã. É isso mesmo. Eu cuido de você, irmã Manuel. Eu cuido de você, minha serva Maria. Eu cuido de você, meu servo Eduardo. Eu cuido de você, meu servo Paulinho. Eu cuido de você, pastor. Eu cuido. O Senhor diz, pastor Marcelo, eu cuido. Eu protejo, eu livro. Eu abençoo porque eu sou Deus. Fique de pé. Vou finalizar essa mensagem. Vou finalizar essa mensagem para você entender uma coisa. A pedra foi removida. Há dias que Daniel não tinha visto o sol. Você sabe que quando você está num lugar escuro e se depara com a clareza, a iluminação, o que acontece com o seu olho? Daquele estralo, sim ou não? Agora imagina abrindo aquela pedra, o raio de sol entrando e a saída é ali mesmo, a saída é ali. Ele subindo e Deus falando, eu cuido, eu zelo, eu protejo. Ele chega no último degrau, a pedra está removida, ele sai. E quando ele sai, acredito eu que o rei já dá aquele abraço nele. Já abraça Daniel e diz assim. Quem sabe ele até beijou o rosto de Daniel. E disse, eu sabia que você não iria morrer, Daniel. O seu Deus, Daniel. O seu Deus será colocado no centro dessa nação agora, Daniel. Porque a partir de hoje, Daniel, sabe o que vai acontecer? Todos terão que adorar esse teu Deus, porque o teu Deus vive. Sinta o abraço de Deus nessa manhã. Sinta o abraço do Espírito Santo nessa manhã. Sinta aí 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ei, a Bíblia diz no livro de Oséias 13, versículo 4: mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não recorrerão, não cansarão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Eu não sei qual é o deserto da tua vida, eu não sei qual é a cova da tua vida, mas uma coisa que eu tenho certeza, que a pedra está sendo removida e o brilho do Espírito Santo está chegando. O que aconteceu, pastor, com aqueles que levantaram a calúnia? Lá vai o rei, chama o camarada que faz o projeto de lei, o decreto. Vem cá, vamos fazer uma lei aqui, eu vou assinar agora. Não vou nem deixar para você publicar no Diário Oficial no dia seguinte, é agora, vai valer para agora. Aqueles que levantaram a calúnia contra Daniel, eles, suas mulheres e seus filhos serão lançados agora na cova que Daniel saiu. Ok? A lei, o decreto é esse. Vem cá, soldados, cumpra. Imagino o terror, porque tem atitudes que as pessoas fazem contra outras pessoas, que a consequência é inevitável. Agora,
vamos fazer diferente, o efeito reverso. Não é um critério vingativo, não é vingativo não, mas é um critério de plantar, é colher o que plantou, é natural. Aquilo que o homem plantar, certamente, seja bom ou seja ruim. Agora imagina a cena, descendo eles, esposas, crianças. O texto diz que mal chegavam na escada, morriam, já eram traçalhados pelos animais. Agora eu quero saber nessa manhã, você quer esse Deus, através do seu Filho Jesus, para que você viva os milagres esperados para a sua vida? Ei, a Bispa Sônia da Igreja Renascer diz uma mensagem interessante. Ela diz assim: milagre não se explica, milagre se vive. Cutuca o crente aí, diz aí: milagre não se explica, milagre vive. E nessa manhã eu quero saber se você quer receber Jesus como Salvador e receber o primeiro milagre da sua vida, que é Jesus. Quem sabe você está na cova da vida com alguma dificuldade, te lançaram lá dentro dessa cova. Quem sabe te jogaram lá dentro, até esqueceram de você. Mas Deus te traz aqui nessa manhã dizendo: eu quero você, eu quero te tirar com a minha mão forte desta cova. Tem alguém ainda que não aceitou Jesus e quer receber Jesus como Salvador nessa manhã? Só faz assim com a mão para eu orar por você. Todos são servos de Deus? Amém? Então feche seus olhos, eu vou orar por você, já vou entregar. Senhor, que essa palavra, Senhor, seja contagiante na vida dos teus servos. Que se eles estão diante de uma circunstância, que foram colocados, que eles possam ter um diálogo contínuo contigo, e eles possam viver o milagre sobre a vida. E assim a igreja aplaude e agradece o nome do Senhor. Eu sei